falam sobre a lei, sobre o Antigo Testamento e também sobre os profetas. Profetas, como nós temos também no Antigo Testamento, profeta Isaías, profeta Amós, profetas Abacuque, enfim, muitos profetas que nós temos no Antigo Testamento, também os judeus têm. E depois dos sacerdotes ter lido a Torá, né, aí um deles se levanta e diz: alguém tem uma mensagem de encorajamento para falar? E é claro que nosso querido Paulo, homem ousado, cheio do Espírito Santo, aproveitou essa situação para se introduzir o Senhor. Mas o que é interessante em tudo isso é que Paulo, ele vai devagar, com toda a sua sabedoria e direção do Espírito Santo, ele vai começar a falar cronologicamente sobre o fio dos tempos, desde que o Egito escravizava os hebreus pela mão de ferro faraônica, né? Quando Deus suscitou, claro, um libertador, um Moisés, o profeta Moisés, né? E depois Paulo, ele vai enumerando os eventos, os acontecimentos até Jesus, né? Então, ele começou a falar sobre quando o povo hebreu estava preso no Egito, né? Escravizado. Depois ele falou sobre Josué, que foi levantado e conquistou 7 nações em Canaã, que era habitado naquela época. E ali Paulo fala também de um longo período onde o Senhor levanta os juízes, que são líderes, que eram líderes da nação de Israel, levantado pelo próprio Deus para assim livrar Israel dos seus inimigos, né? Eu falei um pouco a semana passada sobre isso, muito interessante o livro de Juízo, viu? Cujo Sansão era um homem levantado por Deus e escolhido por Deus para se libertar os hebreus, né, das mãos dos filisteus, né? Bom, o que mais Paulo falou? Ele falou também sobre o surgimento de Samuel. Samuel, um profeta muito conhecido, inclusive, que se destacou numa geração onde Deus não falava mais por causa da corrupção sacerdotal, né, do sacerdote, da liderança, né? E ali nós entramos na era monarca, na era dos reis, onde o Senhor levanta o primeiro rei, Saul, que reinou 40 anos em Israel. Mas, infelizmente, esse primeiro rei que Deus levantou foi realmente uma escolha do próprio Deus, né? Mas os erros de Saul estão registrados até o dia de hoje para nós, inclusive, aprender a fazer aquilo que devemos fazer e a não fazer aquilo que não se deve fazer. Porque no início do reinado de Saul, ele era uma pessoa que agradava a Deus, mas se corrompeu no recorrer do tempo, né? E também, usando o próprio profeta Samuel, Deus unge o rei segundo o coração de Deus, o próprio Davi, cujo dará linhagem ao Rei dos Reis, Jesus Cristo, o Messias. E agora, Paulo fala a seguir, versículo 24, 13, 24. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando sua carreira, João disse: quem você pensa que eu sou? Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar. Bom, então, lembra-se que Paulo está falando para todos da sinagoga, né?
e já está